sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de um médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. filhos e filhas, este sábado a igreja traz a memória de São Mateus. São Mateus é o discípulo que escreveu o Evangelho. Dos que escreveram o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Mateus e Lucas e João são discípulos, os outros dois não. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, ele escreve o seu Evangelho a partir da pregação de São Pedro. Quando Lucas escreve o Evangelho, ele escreve o Evangelho a partir da pregação de São Paulo apóstolo. Então, discípulo escolhido por Jesus, escritores do Evangelho, evangelistas somente Mateus e João. Os três primeiros evangelhos são chamados pela igreja de sinóticos. Que palavrão é esse? Que palavra é essa? Quer dizer que são muito similares. Então, Mateus é este que dos três primeiros é o único que testemunha aquilo que ele vivenciou com Jesus. Então, toda a atenção, especialmente quando nós estivermos ouvindo o Evangelho de Mateus, todo, porque assim é muito diferente quando você vê alguém contar porque viu acontecido, não é? Eu sigo esse exemplo, para gravar no nosso coração. Se alguém chegar aqui para você e disser assim: olha, a filha do tio, do primo, do conhecido, do meu amigo viu lá na Dutra que virou um caminhão. Agora, se alguém chegar aqui e disser assim: não, eu estava lá, eu vi quando o caminhão virou, você vai acreditar em quem? Em quem estava lá, né? Então, quando você ouvir Mateus falar, preste muita atenção, porque ele viu, ele estava lá. E olha como é lindo esse chamado misericordioso de Jesus para com Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue. Jesus viu um homem chamado Mateus. Mateus, ele se reconhecia pecador. Ele era indigno, ele se dizia indigno. Imagina, ele sabia que Jesus ia chegar ali. Jesus estava famoso. Aqueles que vinham com Jesus eram uma numerosa multidão. E claro que Mateus já tinha um coração voltado para Jesus. Ele tinha um desejo, mas ele se achava indigno. Imagina se ele não tivesse já esse desejo de ser trabalhado no seu coração, não ia levantar? Não ia. E olha que coisa linda. Mateus coloca escrito: ele viu o homem. O que é ser homem? É ser imagem e semelhança de Deus. Você já ouviu? Até a gente já disse isso, com vergonha na cara, a gente já disse, infelizmente. Isso é do meu humano. Eu fiz isso porque é do meu humano, eu também sou homem, eu também sou gente. Não! O ser humano, o ser homem, quer dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aqueles erros que nós cometemos é o que nos afasta de ser homem, de ser gente. O que mais nos aproxima de animais. Pode prestar atenção. Quando se entra num grande pecado sexual, moral, se aproxima muito mais daquilo que é ser animal do que ser homem. Quando se faz um grande pecado no sentido de violência, de matar, de destruir, qualquer coisa nesse sentido, se aproxima muito mais de ser animal do que ser homem, não é verdade?
Então é o contrário. Isso quem nos ensina muito bem é Bento 16. Quando ouvimos, nós somos homens. Homem, ser humano, quer dizer que eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Isso é tudo. Quanto mais eu me aproximo do meu ser homem, mais eu me aproximo daquilo que Deus quer para mim. E Mateus diz primeiro, um homem chamado Mateus, ele orou e chamou, segue. Imagina como Mateus ficou feliz. Ele se achava muito indigno. Ele era cobrador de impostos. Meus filhos, vocês não têm noção do que é isso. Mateus era um judeu que cobrava os próprios irmãos para levar para o imperador romano. Meu Deus, ele era odiado. Ele era odiado. Imagina, as pessoas passavam necessidade. E Mateus, ele mantinha o seu salário, sabe como? Tirando mais. Além do imposto, ele tinha que cobrar mais para tirar o seu salário. E ele ficava mais rico, os irmãos mais pobres e sendo humilhados. E Mateus sendo irmão, sendo um judeu com eles. Ele era odiado. Mas aquele pecado que Mateus já estava levando há tantos anos, já estava pesando tanto no coração dele, ele queria. E Jesus percebeu isso. Jesus olhou Mateus com misericórdia, com amor, e disse: segue-me, vem. E Mateus levantou dali e seguiu Jesus. E Mateus foi um dos discípulos que com Jesus aprendeu de Jesus tão bem, que passou a escrever, a pregar e deixou escrito a sua experiência de Jesus. Isso é muito profundo. Então, se você hoje, filho, se sente indigno de Jesus, se você se sente indigno de seguir ao Senhor, eu te digo, não existe pecado que possa te tornar indigno de Deus. Não existe. Sabe por quê? Porque não existe nenhum pecado que seja maior que a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a sua verdadeira força. Quando eu falo aqui, né, toda vez de segunda, vai confessar, vai orar, vai comungar. Já tem gente aí com raiva de mim, né? De tanto que eu estou repetindo isso. Mas tem gente feliz. Eu fiz um casamento quarta-feira de um casal, né? Eles estão até aqui, mas não vou expor, né? Estavam juntos, se caminharam, atendi desde o início do ano e casaram. Agora estão na Eucaristia. No casamento eu dizia: olha, agora vocês se desconhecem. Vocês viveram tanto tempo juntos, né? Já tem um filho. Mas agora vocês se desconhecem, porque o homem sustentado pela Eucaristia, pela oração, pela confissão, é muito mais do que ele já foi a vida toda sem Jesus. A mulher sustentada pela confissão, Eucaristia, oração é outra. E eu dizia a eles: agora é diferente, né? E agora o filho de vocês precisa perceber isso, as pessoas precisam perceber, essa luz precisa brilhar. E vai brilhar. Isso não é uma história da carochinha, não, meus irmãos. Deus sabe a desgraça que eu era. Deus sabe. Quando eu vou pregar para os jovens aí, né, que eu vou dar para vocês, eu digo assim: ó, o demônio agia na minha casa. Sabe quem era o seu primeiro secretário lá? Eu aqui, ó, Joaquim José. Eu humilhei por muitos anos a minha família. Eu só ligava para mim. Eu era muito ruim. Muito. E quando Deus entrou na minha vida, Ele foi transformando tudo. As coisas foram sendo mudadas. Um cara que só pensava em si, que tudo que ganhava era para si. Eu saí de casa, reformei a casa da minha mãe, ajudei minha irmã a construir a casa dela no fundo de casa, deixei tudo. Eu tinha um dinheiro para receber que era muito alto, né? Pensa lá, no ano de 2008, 16 mil reais. Um dinheiro bom, né? Se hoje já é uma coisa considerável, naquele tempo era muito dinheiro. E eu disse para minha mãe: receba esse dinheiro e veja o que a senhora vai gastar. Eu só quero que a senhora pague a passagem para casa, né? Vou chegar nas férias da Canção Nova, que nos primeiros anos quem paga é a gente, mas depois a comunidade provê, né? Então só isso eu pedi. O resto, a senhora não queria nem saber. Então esse passo só se dá com Jesus, só se dá com a Eucaristia.
desculpa estar citando esse exemplo ruim aqui, pequenininho, mas é o mais próximo que eu tenho. Mas tem outros. A Alexandra citou aqui o pai dela, né, durante a pregação. Que história linda. Vocês já ouviram o padre Roger Luiz, né? Que ouviu o chamado de Jesus no baile funk. Misericórdia, né? Não sei se vocês já ouviram o padre Bruno, né? Que ia ser político. Ele disse que se Jesus tivesse pegado ele estava nesse mensalão aí da vida. Então, filhos, Deus pode fazer. E Deus faz, e na sua vida, como fez aqui Mateus, como fez esse padre que nos fala, como fez o pai da Alexandra, fez na vida dela. Eu já vi, né? Eu não vi hoje, porque eu estava nervosíssimo ali com a missa preparando, mas já vi outras vezes, testemunho da Alexandra, ela dizia que no caminho vocacional tem que ter o nosso padre, tem que trabalhar isso, tem que caminhar aí, tem que dar os passos, e ela foi dando, né? E a Canção Nova foi ajudando, e é claro que dentro de uma comunidade as coisas vão crescendo de uma forma diferente. Mas são muitos os filhos. Eu já falei para vocês aqui, eu atendi um jovem no Maranatá, jovens sarados. Misericórdia, gente. Misericórdia daquela confissão. Pensa na lama, na desgraça que os jovens estão vivendo ali. Dado um mês, vem aquele jovem falar comigo, pedir orientação, confessou por sua vida, e depois pedindo orientação, sabe por quê? Porque ele tinha consentido um beijo de uma menina que ele tinha, que ele estava querendo deixar para parar de transar. Porque isso é pecado fora do casamento. Porque ele tinha mentido para o pai, uma mentira que não era uma coisa do outro mundo. Você entende isso? Um cara que sai dos piores pecados que você pense. E depois vem confessar uma coisa tão pequena. Pecado sim, mas uma coisa pequena. Eu digo assim, se Deus descesse do céu e dissesse assim, Padre Joaquim, vai lá, escreve aí, o que você quer para esse jovem? Daqui 3 meses. Pode escrever que eu vou dar. Eu não ia ter coragem de pedir tanto. Eu tenho acompanhado ele, tenho acompanhado ele na confissão, né? Esses dias ele me disse que quer servir no altar, né? Quem sabe que um padre nascendo aí no coração dele. Estou rezando. Mas Deus pode fazer isso. Deus faz. Na minha vida, na vida daqueles que eu falei aqui, mas na sua medida. Na sua. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova, ou Mateus, né? Como é que fala? Não tem feminino de Mateus. Mateia vai ficar feio. Ou Mateia, sei lá. Né? Você que nos ouve, Deus está te chamando, te olhando com misericórdia. Esse é até o tema do episcopado do Papa Francisco, né? Olhando-o com misericórdia, o elegeu. Esse olhar já elegeu Mateus. Nesse chamado de Mateus, ele não sabia que ia ser discípulo. Ele foi só chamado por Jesus para seguir Jesus. E ele empreendeu esse caminho com tamanha severidade e dedicação, que ele foi escolhido um dos 12. Ele vai estar diante de nós quando nós chegarmos no céu, nos tronos dos 12 apóstolos, para nos receber no céu. Você pensa que coisa linda? Um pecador miserável, tirado do seu pecado para ser eleito discípulo, apóstolo. Meu Deus, o que Deus não pode fazer conosco, hein? Pensa aí, que coisa linda, não é verdade? Mas, nesse acampamento, livrai-nos do mal. Acampamento não, acampamento não é canção. Aqui é a tarde oracional, livrai-nos do mal. Empolguei aqui, vamos lá. Nessa tarde oracional, livrai-nos do mal, nós vamos falar sobre São Bento. Projetar aqui, né, que nós fizemos um folhetim com a medalha de São Bento de um lado e do outro lado a oração explicando aquilo que tem na medalha, né, e vocês vão receber. Quem recebeu a oração lá e o folhetim de São Miguel Arcanjo, levanta o braço, quem tá aí. Então vocês já sabem, enquanto os outros não, como é que é o esquema. Tá bom? No ofertório, vocês vão receber, cada um vai sair daqui com a oração de São Bento. Medalha de um lado e a oração do outro, explicando ali também a realidade do como essa oração é. Então, antes mesmo de nós entrarmos na oração de São Bento, que é uma oração de exorcismo, viu? E é importante você saber disso. São Bento foi um dos maiores exorcistas da igreja, e ele não era padre, ele era leigo. Ele dizia para os seus filhos, né, dos mosteiros, correr dos bispos. Os bispos não ordenar eles padres, né?
Porque o beneditino ele é chamado a ser consagrado, irmão, celibatário, mas não ser ordenado padre. Dentro do mosteiro, alguns são chamados a serem ordenados padres, e lá são ordenados padres, né? Celebram isso. Mas no geral, os beneditinos são somente leigos celibatários, né? Consagrados. São Bento foi assim a vida inteira, e ele era um dos maiores exorcistas que existe. Até na medalha tem duas atividades, né, de São Bento. Não dá para ver muito bem ali, mas de um lado tem um corvo e do outro lado tem um cálice com uma cobra envolvida, né? Isso aí relembra dois momentos no quais São Bento manifestou esse exorcismo, né? Botaram ali veneno para ele. Quando ele foi para tomar o veneno, uma oração que ele fez, a taça se quebrou. Ele disse: não sou que era um veneno, queria matá-lo. Essa do corvo, ele, num outro momento lá, também se manifestou essa realidade do exorcismo de São Bento, que depois eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Quando a gente for explicar a verdade. Mas para explicar isso, São Bento é este homem leigo que agia no poder de Deus e muitas das vezes agia com o exorcismo, expulsando a força de Satanás. Como nós também aprendemos que a oração de São Miguel é uma oração de exorcismo. Você que não está aqui vindo toda segunda, nós aprendemos isso. E temos a autoridade de rezar. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Eu brinco, né, que se eu não fosse católico, eu ia ter inveja dos católicos. Que coisa linda é ser católico. E a medalha de São Bento é uma das medalhas oficiais da igreja. Existem duas, né? A medalha de São Bento e a medalha milagrosa de Nossa Senhora, Santa Catarina de Labouré, né? Lá de Paris. E depois, com a graça de Deus, a gente vai ter um momento para explicar também a medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa. Mas a de São Bento é uma medalha oficial da igreja, né, que tem esse quesito de livrar do mal. Eu vou estar abençoando as medalhas, as estampas, tudo aquilo que tem aí com a oração de São Bento no final da missa. Mas depois você pode comprar e abençoar na sua paróquia, ou em outro momento pedir para abençoar também. Tá certo? Então São Bento é um destes que foi suscitado por Deus num momento muito difícil da igreja. No momento em que o Império Romano tinha caído, os bárbaros estavam entrando, Roma estava quase que deserta, os bárbaros vivendo ali o poder sobre as cidades, destruindo a fé católica. E São Bento tem a inspiração de romper definitivamente com todo mundo e entrar dentro de um mosteiro e viver da oração e da contemplação de Deus. E ali as pessoas começaram a ir até São Bento, ir até os mosteiros, buscar orientação espiritual. Muitos psicólogos que estudam, né, a história da psicologia, veem aí também o início da psicologia em São Bento, nos mosteiros, no povo que ia lá buscar a direção espiritual. Já ouviu falar disso, direção espiritual? São Bento é o mestre, é um dos primeiros na direção espiritual. E faz muito bem ter diretor espiritual, viu? Procure, esteja atento, vá buscar direcionamento, direção espiritual, alguém que te oriente, né? Eu não vou dizer para dar dos padres, coitado, não dá conta não, gente. Eu vou dizer para vocês, coitado, né? Tem muita gente que quer, mas eu não consigo. Mas se você conseguir um padre, um monge, um franciscano, olha, louve a Deus. Mas um bom casal do teu grupo de oração, um consagrado de uma comunidade, alguém que te dê uma orientação, né? Em Cachoeira tem lá a Casa de Maria, que atende oração, dá orientações também. Então busque um diretor espiritual, né? Que hoje os consultórios psicológicos estão lotados, né? Ontem mesmo eu passava na frente de uma universidade aqui de São José, tinha até fila lá na frente, já era 9h, escolas cheias. Então a direção espiritual é de onde nasceu isso, e às vezes ajuda muito mais do que psicologia, né? Tem umas psicologias que só Jesus na causa, cuidado. Mas aí São Bento nasce assim, e começa esse movimento, e muitos homens vão até ele, e com ir também nos mosteiros, e fundando os mosteiros, esses homens começam a reerguer a igreja. A igreja deve muito a São Bento. E aí nós temos essa medalha de São Bento, como nós estamos vendo aqui, vamos ter o nosso cartãozinho. Ela não foi feita por São Bento. São Bento não usava essa medalha.
Essa medalha foi um conjunto de orações que São Bento fazia, que foram sendo juntadas pelos beneditinos, e chegou a uma determinada época que o abade superior de Monte Cassino é o mosteiro onde São Bento fundou, onde tudo começou. Esse abade lançou essa medalha e foi aprovada pelo Papa pela Santa Sé. Que ela era uma medalha que ela já estava estampada no mosteiro na Alemanha, e houve um tempo que algumas bruxas estavam atacando aquela cidade, e atacando aquela cidade com a força do mal. Elas diziam que naquele mosteiro elas não conseguiam ir, porque ele era protegido de todo o mal. E na parede daqueles mosteiros eles encontraram esses desenhos com essas letras que foram depois traduzidas do significado. E todos vocês vão levar esse panfletinho, tá bom? Com o significado atrás. Você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet, pode ficar com inveja, viu? Você não veio, né? Se tivesse vindo, você ia levar para a sua casa. Mas no próximo, vem aqui a casa de missão, vem conhecer, brincadeira, viu? Mas você pode encontrar isso na internet, mas o nosso aqui vai levar quem veio, tá bom? Então, pode passar aqui o slide para a gente ver a oração que vai estar atrás do folheto. Então essa oração vai estar atrás do folheto, que é a oração que a gente conhece, né? A cruz sagrada seja a minha luz e tal. Não vamos rezar toda, vamos rezar depois, no final. E aqui vem a explicação, porque na medalha vem só as letras iniciais, né? C, S, P, D, aí, lá em latim, né? Porque a língua oficial da igreja é o latim, e depois em português. Então, cruz do Santo Pai Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, até o final, a oração que a gente já conhece, e vai estar aí a tradução em latim. Bom, na frente da medalha são representadas uma cruz, entre seus braços estão gravadas as letras, né? CSPD, cujo significado em latim é Cruz do Pai Bento, porque Bento é o pai do mosteiro e desse movimento espiritual. O que mais Satanás tem é a cruz. O que mais ele tem é o símbolo da sua derrota. Lembrem que foi na cruz que o Senhor pagou todos os pecados. Foi na cruz que nós fomos perdoados de todos os pecados que já cometemos e que viremos a cometer até morrer. Eu não sei se já te contaram isso, mas até o dia da sua morte você vai cometer muitos pecados. Eu espero que veniais imperfeições mortais fuja disso, né? O quanto mais. Mas lutando, nós vamos precisar do perdão de Deus sempre. E esse perdão vem da cruz. Por isso a medalha começa com essa cruz. Depois, na arte horizontal, de novo, outras siglas, né? Que dizem: não seja o dragão meu guia. No alto da cruz está gravada a palavra Pax, né? Que é o lema da ordem de São Bento, a paz. A partir da direita, Pax estão os iniciais VRSNV, né? Que significa retira de Satanás, do conselho de coisas vãs. E aqui vai seguindo, isso vocês vão ter no panfletinho. Nas costas da medalha está São Bento, segurando na mão esquerda o livro da regra, que escreveu para os monges, e na outra mão a cruz. Ao redor do santo lê-se a ejaculatória, né? Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. São Bento é um padroeiro da boa morte, junto com São José. Quem já veio aqui na missa de São José também já ouviu falar. São José é o patrono da boa morte. Por quê? Porque São José, provavelmente, no dia que ele morreu, tinha do lado dele Nossa Senhora e Jesus Cristo, né? Então, pensa numa morte maravilhosa. São Bento tem até uma estátua lá no mosteiro de Monte Cassino, em que ele está com as mãos erguidas e tem dois monges segurando ele do lado. Porque conta a tradição de São Bento que morreu em oração, né? Ele soube, foi anunciado a ele a hora da sua morte, e ele foi levado lá para fora e morreu orando a Deus. Então pensa numa morte boa, né? Então São Bento é o nosso padroeiro também da hora da morte. Eu não sei se já te contaram, mas você vai morrer. Fique tranquilo, pode ter medo, pode não ter, pode estar doente, pode estar com saúde, pode ser novo, velho, cabeludo, careca igual o padre, vai morrer.
vai morrer. E se prepare, filho. E se prepare. Se prepare pela oração, se prepare por esses momentos de graça, fazendo oração de libertação, fazendo oração de exorcismo, vindo a Canção Nova, indo à sua paróquia. Se prepare e peça a São Bento. Carregue consigo essa medalha abençoada e peça que na hora da sua morte Ele interceda por ti, que Ele te prepare, que você morra em confissão, em estado de graça. Não corra risco, né? Peça a São José também. É representado também a imagem de um cálice, do qual sai uma serpente e um corvo com um pedaço de pão no bico, lembrando as 2 tentativas de envenenamento, das quais São Bento saiu milagrosamente ileso. Então ali retrata essas 2 histórias, né? Essa do cálice, que tinha uma bebida envenenada, e a outra do pão, que eu não lembro agora se o corvo levou a ele ou se o corvo tirou na hora que ele ia comer. Não lembro bem a história, mas fica com uma próxima. Então essa é a medalha de São Bento, uma medalha oficial da igreja, que nos protege na hora da nossa morte, que tem uma oração de exorcismo, que é uma medalha oficial da igreja. Então, filhos e filhas, nos unimos, né? Armemos-nos com essas armas, não só a oração de São Miguel, mas também a oração de São Bento. Então eu te convido agora, vamos ficar de pé. Embora a explicação foi breve, mas já deu para compreender um pouco. Já deu para compreender que São Bento é um santo especial que combate por nós no céu. Amém? Você crê nisso? Você crê nos sinais que a igreja te oferece? A cruz, a imagem do sangue, a medalha de São Bento, a medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa. Meus filhos, nós somos católicos. Então, use isso a teu favor. Vamos orar. Vamos orar com as armas que a igreja nos dá. Porque o demônio quer nos roubar. O demônio quer nos levar ao pecado, quer roubar a nossa alma. Mas lembrem, ele é um fraco, um derrotado. Ele é um cão amarrado, como dizem os padres. Só que morre se você for lá. E a oração, a medalha de São Bento, a oração a São Miguel Arcanjo, a oração de São Miguel Arcanjo, a oração de exorcismo, também são armas para que nós não caiamos nesse lado do demônio. Amém? Então, vamos rezar juntos a oração de São Bento e depois vamos rezar com essa canção que nos motiva a oração, que nos motiva a oração que faz cair todas as muralhas que se levantam contra nós. Mas abramos esse nosso momento de oração com a oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, pede desde que os deveres. Amém. Então, com essa canção eu te convido, vamos nos unir em oração para sermos livres de todo mal, por intercessão de São Bento, pela ação do Espírito Santo. É
necessidade dos que estão em tua casa, dos que moram contigo. Apresenta a tua família agora. Apresenta o teu coração, o teu desejo de Deus, e pede que o Senhor te livre do mal agora. Peça que o Senhor vá revelando todo o projeto que você não tem percebido, mas não é vontade de Deus em tua vida e na vida da tua família. Peça ao Senhor visão espiritual. Peça ao Senhor que tudo aquilo que é mal na tua vida e na vida dos teus caia por terra, seja dissipado, e consagre a tua vida e a vida dos teus, a tua casa ao Senhor, por intercessão de São Pedro. Que a cruz sagrada seja a luz que guia os teus passos e os passos dos teus amados. Vai orando, vai orando. Vai apresentando as pessoas na tua casa. Apresenta aqueles que têm um coração bom, que são boas pessoas, mas quando bebem e usam drogas, se transformam e fazem todo tipo de mal contra si mesmo e contra a família. Sim, são as investidas do demônio que tem roubado a bondade do coração desses filhos. Apresente essas pessoas. Apresente o teu coração que deseja Deus e tantas vezes não consegue. Tenha convicção, filho, não é pela tua força, mas pela força de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor toda a luta é vã. E reze com essa canção mais uma vez. Tomando posse da ação de Deus sobre a tua vida e na vida dos teus. Quando esse que quer se cumprir em meio a nós, é o próprio Senhor que diz: pedi e receberás.